Pouquinho sobre a avaliação do DIU, como é que a gente aí no nosso dia a dia, a gente vai fazer essa avaliação. É muito importante a gente saber como fazer a avaliação, por quê? Porque a gente sabe que é um pedido que chega rotineiramente para quem faz ultrassom transvaginal, para quem atua aí com saúde da mulher. A gente sabe que rotineiramente a gente vai receber um pedido para a avaliação do posicionamento do DIU. Porque a gente sabe, o que é muito importante, né? No Brasil, nós temos mais de 170 milhões aí de usuárias de DIU, então vai acabar chegando na nossa clínica. Ponto importante para a gente entender é um pouquinho dos tipos de DIU. Muitas vezes, quando a gente trabalha com imagem, a gente não entende um pouquinho o lado de lá, né? A parte clínica. Então, eu trouxe aqui para vocês, para poder a gente entender que nós temos os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Os DIUs não hormonais, a gente tem esses aqui, né, no mercado. Tem outros também, eu trouxe esses aqui como principais. Mas nós temos os DIU de cobre, como esse daqui, que dura 10 anos. Nós temos o DIU de cobre com prata. E a gente tem aqui o DIU de cobre, o mini, né? Também dura 5 anos, esse daqui. Perfeito. Esses DIUs, eles vão agir tanto como o corpo estranho, como vão ficar liberando ali os íons de cobre. Já os DIUs hormonais, no mercado, a gente tem quais? O DIU de Mirena e o DIU de Cailena. O aspecto ultrassonográfico dos DIUs não hormonais, eles são muito parecidos, assim como os hormonais também. Qual é a diferença entre esses dois dispositivos aqui? É a quantidade de hormônio que eles vão, né, liberar e também o tamanho. O DIU de Cailena, ele é mais recente. Ele tanto é menor, como ele tem menos hormônio na composição dele. E para a gente entender um pouquinho de como a gente vai fazer essa avaliação, a gente tem que entender e revisar um pouco da anatomia pélvica. Aqui na anatomia, quando a gente faz a introdução do transdutor endocavitário no canal vaginal, a gente vai entrar, principalmente, né, a maioria das vezes, aqui no fórnice vaginal anterior. Então, eu gosto sempre de lembrar que essa imagem, a gente sabe, parece que é óbvio, mas é sempre bom a gente recordar disso. Essa imagem corresponde ao nosso transdutor endocavitário, que realmente, na maioria das vezes, a gente vai encontrar aqui no fórnice vaginal anterior. Então, a gente tem aqui orifício externo do colo, o canal endocervical, orifício interno do colo e uma coisa importante, no útero não grávido, né, no útero da não gestante, a gente não consegue diferenciar muito bem onde é que fica esse orifício interno do colo uterino. A gente sabe que ele fica ali na altura aproximada do istmo, né? E o que é mais importante para a gente saber em relação ao posicionamento desse DIU? É exatamente aqui. A gente saber onde é que está a altura do istmo. Porque o que a gente vai precisar na hora da avaliação de um posicionamento de DIU? É saber se esse DIU ele está aqui acima da região ístmica. Porque vocês vão ver mais na frente que eu vou mostrar de um espectro que a gente fala que é do DIU mal posicionado. A gente vai seguir aqui esse artigo para a gente falar a respeito disso. E quando eu tenho um DIU bem posicionado, o que eu vou ter? Eu vou ter um DIU onde a haste central dele ela vai estar acima do orifício interno do colo e as hastes laterais elas vão estar lateralizadas em direção aos córnos uterinos. Por que é importante a gente saber disso? Porque muitas vezes a gente encontra DIUs que a gente pode até ver essa haste central acima do orifício interno do colo. Mas a gente pode muitas vezes também encontrar que as hastes laterais elas estão perfurando ali o miométrio. E aqui uma coisa importante. Geralmente isso acontece com os DIUs não hormonais. Por quê? Porque no DIU de Mirena, no DIU de Cailena, o equipamento de inserção, ele é muito intuitivo, vamos dizer assim. Quando a gente fecha o equipamento, a gente vai fazer a introdução do DIU, a gente sabe que esse DIU ele vai abrir com as hastes laterais apontando ali para os córnos. Porém, quando a gente vai colocar os DIUs não hormonais, a gente que vai colocar, né, a gente vai ajeitar ele no insersor, para a gente inserir ele na cavidade. E se a gente não tiver, a pessoa que vai inserir, não tiver o cuidado de saber que as hastes elas estão para laterais, ela pode sim colocar e ela abrir o DIU errado lá dentro. Por isso que é muito comum a gente ver DIU
mal posicionado os DIUs não hormonais do que a gente vê os DIUs hormonais assim. Então, esse é o posicionamento correto do DIU, onde eu tenho realmente uma haste central acima do orifício interno e as hastes laterais apontando ali para os córnuos uterinos. E também o fundo aqui, o DIU, ele fica aqui próximo do fundo uterino. Quais são as características ultrassonográficas de um DIU de cobre, né? Que, por exemplo, o DIU de prata também a gente vai enxergar dessa mesma forma. Um útero em corte longitudinal, ele é um útero em antiversão, e eu consigo ver uma haste central desse DIU, uma haste bem ecogênica, e ele tem aqui esse efeito acústico posterior, né, esse efeito físico, ele pode fazer uma sombra, uma reverberação aqui atrás dele, isso no corte longitudinal. Qual é a característica de um DIU de levonorgestrel? Porque tanto o Mirena quanto o Cailena são DIUs que têm o levonorgestrel na composição. Diferente do DIU de cobre, os DIUs hormonais, eles têm envolto lá uma película de levonorgestrel e acontece que a gente acaba vendo não o DIU todo, a haste central, a gente vê muito mais essa sombra, né? A gente não consegue ver o corpo inteiro ali daquela haste, a gente acaba vendo muitas vezes a ponta inferior e a ponta superior da haste central, a gente não... Esse meio aqui a gente vê muito mais realmente ali como sombra. E se eu fizesse também uma varredura transversal, eu veria ali as minhas hastes laterais apontando ali para os córnuos uterinos. A gente aprendeu o que é um DIU bem posicionado. Agora, como eu falei, o que é um DIU mal posicionado? O DIU mal posicionado, eu quero que vocês entendam que ele é um espectro. Ele é um espectro que vai desde a expulsão até a perfuração. Então, o DIU, todos esses tipos aqui que eu coloquei são DIUs mal posicionados. Por que eu gosto de explicar sobre isso? Porque às vezes a gente gosta de ficar se surpreendendo. Ah, mas que tipo? Esse DIU está deslocado? Quantos centímetros ele está da cavidade ali do fundo? Esse DIU aqui está expulso? Está penetrando? Entenda que, se você colocar no seu laudo que ele está mal posicionado, ele está dentro de um desses espectros aqui. Perfeito? O que vai ser importante? Se você vê um DIU deslocado, o que é o deslocado? O DIU deslocado, ele está ou rodado, ou ele deslocado mais no segmento interior, mas ele ainda continua, ele não ultrapassa o orifício interno do colo, ele está só deslocado. Isso é importante a gente saber, principalmente para DIUs não hormonais, porque muitas vezes, quando ele não fica lá no fundo, a paciente pode engravidar, né? E quando a paciente ela engravida com o DIU de cobre, aí todo mundo fica desconfortável. Tira esse DIU, não tira esse DIU. E aí, dependendo da quantidade de semanas que a gente descobrir, ou tira ou mantém, não é? Esse DIU. O que a gente fala que é expulsão? Quando a gente fala que um DIU ele está expulsando, ele teve uma passagem ou parcial ou completa através do orifício interno, do orifício externo do colo, perdão. A gente vai conseguir ver, por exemplo, no exame especular. A gente consegue ver a pontinha ali da haste central dele. A gente fala que o DIU está penetrando quando ele penetra no miométrio, porém, ele não atinge a serosa uterina. E a gente tem a perfuração quando essa haste ela toca a serosa, ela pode ser uma perfuração parcial ou até uma perfuração total, quando a gente nem consegue mais ver o DIU no ultrassom muitas vezes, e a gente vai ter que solicitar, por exemplo, uma radiografia. Esse aqui é o exemplo que eu trouxe de um DIU mal posicionado. Perceba que esse DIU, ele está aqui ele já passou, aqui no nosso esqueminha aqui do lado, ó, ele já atravessou o orifício interno do colo. As hastes laterais aqui abertinhas, não está perfurando aqui o miométrio, mas ele está mal posicionado. Eu posso falar lá no meu laudo que ele está mal posicionado. Se você perceber, esse DIU aqui é aquele DIU de prata, de cobre. Eu preciso dizer aqui para o meu colega, por quê? Porque essa paciente ela pode sim acabar engravidando. Isso não acontece muito nos DIUs de Mirena, por exemplo, né? Porque mesmo que ele fique um pouco mais ali deslocado, vamos dizer assim, ele acaba tendo ali efeito porque ele é coberto por aquela membrana de levonorgestrel. Um outro exemplo aqui de um DIU mal posicionado é esse DIU aqui, ó, que ele está aqui penetrando
no miométrio, vocês estão vendo? Mas ele não toca a serosa. Então, ele penetra o miométrio, mas ele não tocou a serosa uterina. Quando eu tenho essa penetração e ele toca a serosa uterina, aí eu digo que o DIU aqui perfurou, né? Teve perfuração. E um outro espectro disso aqui seria o DIU que ele perfurou totalmente e a gente nem enxerga e vai pedir realmente aí, nesse caso, uma radiografia. E o que é importante, não é? Assim, tanto a gente fazer a avaliação pós-inserção, mas também a avaliação antes da colocação do DIU. É muito importante que a gente faça essa avaliação e descreva detalhes, né? Se a paciente ela tem, por exemplo, um útero retrovertido ou antivertido, se ela tem uma cesárea prévia ou não. Porque eu já peguei pacientes, por exemplo, que quando vão inserir o DIU, ela tem um útero ali retrovertido, a gineco passou direto na estimocele, né, da paciente. E importante também, toda vez, né, que você tiver disponível no seu equipamento uma sonda endocavitária 3D, é interessante fazer o estudo 3D. Nesse estudo aqui mostrou que todos os DIUs, né, que foram considerados baixos no ultrassom 2D, eles foram confirmados como mal posicionados no ultrassom 3D. E também foi visto que 16,7% das pacientes com DIUs mal posicionados só foram vistos na ultrassom 3D. E quando por exemplo, que eu vou ficar insistindo nessa avaliação 3D, principalmente naquelas pacientes que têm como queixa clínica dor e sangramento. Então, a paciente que chega para você e fala, doutora, desde que botei esse DIU, eu fico com muita cólica. Por mais que você faça ali a varredura, cortes transversais, longitudinais, e você não consiga enxergar, peça para ela, se você não tiver, para algum colega fazer o ultrassom 3D, para ver se não tem nenhuma perfuração, se esse DIU não está mal posicionado. Só um exemplo aqui de um 3D. E aqui uma sugestão de laudo. Quando o DIU está normo posicionado, eu posso fazer desse jeito. Eu sempre coloco, logo após o endométrio, eu digo, né, que no interior da cavidade uterina, identifica esse dispositivo intrauterino, normo posicionado, eu concluo falando que está normo posicionado. Quando eu tenho um DIU mal posicionado, da mesma forma, né, eu explico que eu encontro o DIU e aí eu falo, né, com a extremidade inferior abaixo do orifício interno do colo, localizado no canal, ou, toda vez que vocês estão vendo aqui, ó, duas barrinhas, é um ou com haste lateral, né, ou central penetrando o miométrio. Aí aqui no caso, a gente não tem um consenso em relação a essas medidas, mas eu gosto de colocar quando está penetrando no miométrio, porque muitas vezes essas pacientes vão para a esteroscopia. E aí o colega esteroscopista, eles pedem para a gente colocar a penetração. Aí isso é muito individual, né, do colega. Então assim, como eles me pedem, eles também são meus clientes, eu acabo que eu coloco também. Tudo bem? Mesmo que a gente não veja em consenso a necessidade de colocar esses milímetros. E eu também boto aqui a distância que está da serosa. E concluo com o DIU mal posicionado. Mais uma vez o convite para se inscrever lá no nosso canal, que a gente tem toda semana vídeos novos. Minha participação encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer muito o convite aí por estar aqui com vocês. Espero ter acrescentado um pouquinho no dia a dia da rotina de cada um.